Fala pessoal, tudo bem? Sou o Thiago da Tech Help Tecnologia e hoje é um vídeo diferente aqui para o nosso canal. Nós estamos com uma convidada especial, uma amiga minha chamada Flávia Cirineu. Ela tem um canal aqui no YouTube chamado Flávia Cirineu, Saber o Seu Direito, e ela é especializada na advocacia trabalhista. Nós vamos falar sobre um tema importante e mais atual no momento, que é o home office. Então, Flávia, seja bem-vinda ao canal, obrigado pela sua participação. E vamos conversar com a Flávia sobre isso. Obrigada, Thiago. É um prazer estar aqui. E vamos começar, então, sobre o assunto específico. O home office, ele já existe há muito tempo, que é o trabalho remoto. Entretanto, algumas empresas tinham uma certa resistência em confiar nesse tipo de trabalho. Tirando aquelas atividades que não possuem condições de serem realizadas à distância, algumas possuem plenas condições. E a atual circunstância, a pandemia, mudou esse cenário. Tem muito empresário que está agora se adequando e gostou do resultado que teve no home office. Então, quais são as vantagens jurídicas de ter o home office, de colocar o seu funcionário para trabalhar em casa? Bom, a principal vantagem é conter despesas, né? Então, vai diminuir o que a empresa gasta com café, com espaço para ter esses funcionários trabalhando em company. Também vai diminuir as despesas com vale-refeição. A empresa pode cortar o vale-refeição quando ele não está previsto em convenção coletiva. Se for aquela cesta básica, aquele vale-alimentação que é pagamento mensal, não pode. Além disso, a empresa também vai contar com o funcionário que possui o maior tempo. Se a gente tirar todo o tempo de deslocamento, né, o funcionário vai ter o maior tempo disponível para se dedicar ao trabalho. E também diminui as ausências, as faltas, os atrasos, porque o funcionário pode organizar o seu horário no sentido de realizar suas atividades pessoais para depois executar o seu trabalho. E você, Thiago, me fala no aspecto da tecnologia, quais são as vantagens do home office? Legal. Então, as vantagens do home office, principalmente na área empresarial, para a empresa, está relacionada à redução de, como você falou, de custos, né? A parte de, por exemplo, energia elétrica. Então, eu não preciso que todos os computadores, se eu tenho lá 20, 30 computadores na empresa, eu não preciso que esses 20, 30 computadores estejam ligados, né, na empresa o tempo todo, durante as 8 horas diárias ou as 24 horas, se for uma empresa que trabalha nesse regime. Então, eu tenho uma redução na conta, na conta de luz, né, na conta de energia elétrica. Certo. E você vê, Thiago, alguma desvantagem na área de segurança? Porque na área jurídica, né, se o empresário não controlar o acesso ou a divulgação dos dados, pode causar um dano muito grande à empresa. Principalmente agora que vai entrar em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós podemos ter multa, nós podemos ter suspensão do uso de dados. Além do que, conforme for a divulgação, se esse empregado não tomar cuidado com esses dados e se tornar de conhecimento geral, for espalhado, a empresa pode responder também por dano moral, né? Em relação ao empregado, o que a empresa pode fazer quando ele descumpre? É claro que a gente precisa ter regras no contrato sobre esse cumprimento, né? Sobre como deve ser no contrato de trabalho, como deve ser as orientações, essas regras, o que ele pode, o que ele não pode fazer. Se o empregado descumpre, é um caso de dispensa motivada por justa causa. E no caso, você que é especialista em cibersegurança, qual é a desvantagem do home office? Então, eu não vejo alguma uma desvantagem no home office, mas sim uma melhor adequação da empresa no quesito de segurança. Por exemplo, quando você tem os seus funcionários ali bonitinho dentro do seu ambiente de trabalho, com os seus computadores, que são feitas as devidas manutenções, as devidas verificações pela sua equipe de TI ou pela empresa de TI terceirizada, e os cabos estão conectados ou via Wi-Fi ou via cabo, os computadores estão conectados diretamente ao servidor, a sua segurança ela é um pouco maior do que cada funcionário na sua casa fazendo o acesso ao servidor através de uma internet, né? Porque eles vão precisar utilizar a internet como
meio de acesso ao servidor ou ao banco de dados, etc. Então, nós temos que nos preocupar um pouco mais com essa questão de segurança para o home office. Então, a empresa é legal implantar o home office, tem vantagens como redução de custos, etc. Sim, mas nós temos que pensar que a partir do momento que, que os colaboradores, seja eles 1, 2, 10, 15, estão trabalhando em home office, nós temos que implementar regras de segurança, regras de acesso a esse servidor para evitar exatamente isso que a doutora Flávia falou, vazamento de informações ou até mais, ataques hackers, porque o vazamento de informação ocorre de dentro da empresa para fora. O ataque hacker ele acontece de fora para dentro, né? E o ataque hacker pode ocasionar o vazamento de informações. Então, por mais que você esteja lá se preocupando em, não, as pessoas não têm acesso irrestrito às informações, mas se um hacker, através de um acesso não autorizado, de um acesso não monitorado, consegue acesso a essas informações e vaza essas informações para o meio digital, a doutora Flávia pode confirmar, mas de acordo com a LGPD, o governo pode sim aplicar sanções, aplicar as multas previstas, mesmo que isso foi causado por uma pessoa fora da sua empresa, por um ataque cibernético, né, doutora? Sim, é importante deixar claro que pode ter sido um ataque por terceiro, por um hacker, pode ter sido um descuido do funcionário, a responsabilidade vai ser da empresa perante aqueles dados que vazaram, perante o cliente que teve aquelas informações vazadas. Então, não adianta. O primeiro a responder por isso é a empresa. Depois, ela pode, claro, né, fazer um boletim de ocorrência pelo crime cometido, no caso do crime cibernético, e penalizar o funcionário com uma advertência, suspensão ou dispensa por justa causa, né? Agora, outro assunto importante é em termos de equipamentos utilizados, né? Então, por exemplo, o funcionário que normalmente ele trabalha na empresa e vai passar a trabalhar home office. Ele tem uma internet básica só para assistir filmes e olhar vídeos, né? E às vezes ele não tem um sistema da empresa, né? Então, o que você fala no aspecto técnico? Como trazer essa parte informatizada do escritório para o computador do funcionário? O que você aconselha? Eu vejo duas situações possíveis, doutora. Eu vejo a primeira situação, o primeiro cenário é a empresa disponibilizar este computador que o funcionário já utilizava na própria empresa, né, e permitir que ele leve este dispositivo, este equipamento para casa, claro que com os devidos cuidados, assinatura de termos de responsabilidade, aí a doutora pode exemplificar melhor para o pessoal que está nos assistindo. Mas ele tem essa possibilidade, ou a segunda possibilidade que eu vejo é ou a locação de novos equipamentos específicos para esses funcionários que vão estar em home office, ou a compra, ou de certa forma um reembolso pelo upgrade, pela manutenção, né, pela reestruturação da internet e do equipamento que o funcionário já possui na casa dele. Eu acho que são esses dois os cenários possíveis para se trabalhar. Você falou aspectos super importantes, porque quando a empresa pode até usufruir daquilo que o funcionário já tem, não aumentando o gasto para ela, mas se a empresa precisa de um upgrade de internet, em termos de computador, de sistema e tudo mais, aí a empresa realmente precisa reembolsar ou alugar. Então, ficou perfeito o que você falou também no aspecto jurídico. É importante deixar claro que a legislação trabalhista, ela prevê que se o empregado causar algum dano à empresa, seja pode ser descontado o salário dele, desde que seja por dolo, ou seja, ele queria causar aquele dano, ou por culpa, quando ele foi negligente, quando ele descuidou do equipamento. Mas é importante ter isso pré-acordado e assinado, né? Então, ou você coloca num contrato de trabalho para quem vai começar agora o home office, ou quem vai passar no home office faz um aditamento de contrato, e esse termo de responsabilidade que a pessoa zelar pelo material. Aí, de fato, se for comprovado que o material estragou por culpa, né, desse funcionário, vai poder ser descontado do salário dele. O que eu Bom, vejo, outro aspecto. o que eu vejo muito é, por exemplo, essa questão do funcionário ter o computador dele. Quando o funcionário tem o computador dele,
né, o equipamento dele, a internet dele é ok, né, o máximo que a empresa pode solicitar é que seja feito um aumento de velocidade para melhorar a performance do acesso dele e a performance do trabalho dele no dia a dia. Agora, em relação ao equipamento, nós temos que pensar o seguinte: muitas pessoas têm o seu equipamento, um computador simples, né? Como a doutora falou, de só utilizar para ver um YouTube, para ver uma Netflix, para usar para trabalho de escola, Word, Excel, coisas simples, que não dão conta, muitas vezes, de trabalhar com programas pesados, como o AutoCAD, que o engenheiro pode acabar utilizando, ou o próprio sistema da empresa, o ERP, que pode exigir um pouco mais de processamento e memória que o funcionário não tem na casa dele. Mas do aspecto de segurança, nós temos que imaginar também que quando um funcionário tem o equipamento dele sendo utilizado para a empresa, nós não podemos obrigar que aquele equipamento seja de uso exclusivo da empresa. Então nós temos que imaginar que a esposa, o esposo, os filhos podem utilizar este computador. E aí eu volto a falar sobre a questão da segurança, né? Será que este equipamento que vai ser de utilização por diversas pessoas dentro da residência desse funcionário é uma boa ter acesso ao servidor da sua empresa? Será que nesse aspecto não seria melhor a alocação de um notebook, de um computador para ele, para ser esse computador sim ser de acesso exclusivo para a empresa? E aí, claro, a gente consegue, nós como técnicos, conseguimos fazer bloqueios para que não sejam instalados programas que não sejam essenciais à utilização do trabalho deste colaborador. A gente consegue bloquear. No computador do funcionário, do colaborador como pessoa física, enquanto pessoa física, nós não podemos fazer isso, né? Nós não podemos impedir ele de instalar algum joguinho, algum programa que seja no computador dele, né, que é propriedade dele. Já no computador da empresa, nós podemos, inclusive, baseados em contrato de trabalho, né? Sim, claro, perfeito. Eu acho também de extrema importância a empresa fornecer, e claro, constar no contrato de trabalho, senão, se de repente rescindir o contrato, como é que a empresa vai forçar ou cobrar esse equipamento de volta se não há nada por escrito, né? Então, tem que realmente ficar constando ali, por escrito. Outro aspecto importante quando a gente fala de segurança, não só a segurança cibernética, mas também a segurança do trabalho, que eu acho, assim, primordial, é que se o empregado desenvolver uma doença ocupacional ali, a culpa também vai ser da empresa. Então, é necessário fornecer equipamentos ergonômicos, né? E aí, o que você sugere para a pessoa que vai ficar o dia todo ali no computador? O que você sugere? O que você normalmente recomenda para esses equipamentos ergonômicos? Eu vejo muito a questão assim, quando alguns clientes chegam para nós aqui da TechHelp e nos perguntam, Thiago, notebook ou desktop? Eu sempre penso na questão do para que o notebook foi criado. O notebook ele foi criado com o intuito de mobilidade, de você poder carregar o seu computador, que era um desktop antigamente, para cima e para baixo. Então, se, e somente se, esse seu colaborador precisa carregar o equipamento para cima e para baixo, vai fazer uma visita num cliente, tem que levar para fazer uma apresentação, ou fica 4 dias em casa, mas um dia fica na empresa, e aí este computador tem que ser utilizado mesmo, ok, notebook. Tá? Caso contrário, desktop ainda é a melhor opção. No desktop, ele ainda tem um custo-benefício melhor, né? Ele tem ele é mais barato, né, em relação ao notebook. Ele tem possibilidades de troca de peças, né, upgrades mais fáceis, peças mais baratas e manutenção mais barata. Tá? Então, primeiro ponto, na hora que nós formos para o home office, nós temos que determinar exatamente isso. Qual equipamento ele vai utilizar? Qual a finalidade? Se for transporte para cima e para baixo, visita em cliente, fica um pouco em casa, em home office, fica um pouco na empresa, ok, notebook. Não, ele vai ficar só em casa, desktop. Tá? Esse é o primeiro ponto. O que da parte ergonômica a gente pode falar é questão de cadeiras, né, voltadas ao uso contínuo. Né? A gente não vai colocar aquelas cadeiras de plástico de supermercado, de fila de espera, de
barzinho, essas coisas, porque o profissional ele vai ficar uma boa parte do tempo sentado, então tem que ser aquelas cadeiras com apoio lombar, né? O notebook ou o monitor do computador tem que estar na altura da visão do horizonte, né, dos olhos, então colocar um suporte, elevar a altura do visor, né, seja do monitor ou do laptop, do notebook, para ele não ficar, para o funcionário não ficar olhando para baixo, porque isso pode dar problema nas costas, ou ficar olhando para cima, que também pode dar problema nas costas, né? E uma mesa que seja também na altura dessa pessoa. Nós temos que lembrar que cada pessoa é uma pessoa. A altura de uma mesa padrão para uma pessoa de 1,5 m é diferente para uma pessoa de 1,90 m. Por mais que a pessoa esteja sentada, uma pessoa de 1,90 m ela fica desconfortável numa mesa padrão de 80 centímetros, 70 centímetros. Então a gente tem que pensar tudo isso. E isso não só em home office, né, doutora? Isso também dentro da empresa, né? Nos funcionários Sim, claro. da empresa. É que eu cito assim o home office porque o empresário pensa que, pronto, mandei o funcionário para casa, agora eu estou livre de qualquer responsabilidade. E não é assim, né? O mesmo cuidado que tem na empresa tem que ter home office. Agora, pode vir aqui o empregador assistir esse vídeo e falar, então, mas qual a vantagem de eu mandar em home office? Eu vou ter que fazer o upgrade, fornecer computador, fornecer cadeira, fornecer mesa, de repente um teclado anatômico. Ora, a vantagem é porque isso não é uma despesa, é um investimento. Esse investimento também teria que ser feito, como você disse, na empresa, né? Então, vamos fazer esse investimento também na casa do funcionário, né? Claro. E aí, diminuir o perigo de ser depois responsabilizado por uma doença ocupacional, que a gente sabe que acontece. Né? E principalmente, aí é mais também uma questão que eu passo para a doutora Flávia responder, que é a questão de, tudo bem, o empresário, o empregador foi lá, comprou uma cadeira confortável, comprou o notebook, colocou tudo bonitinho. Mas o funcionário vai lá, pega o notebook, coloca no colo, fica sentado no sofá e assistindo Netflix enquanto trabalha. E aí, doutora? Então, e aí vai ser uma discussão numa futura ação trabalhista, porque é claro que o empregador ele vai ter tudo documentado do que ele forneceu, porque também tem aquela doença ocupacional que é adquirida por culpa do empregado. Então, quando a gente fala de uma ação de indenização por doença ocupacional, o empregado ele tem que provar o nexo causal, ou seja, que o trabalho causou aquela doença. Além disso, né, que seria, claro, ele está trabalhando, mas ele tem que provar a culpa da empresa. A partir do momento que a empresa forneceu todos os equipamentos adequados e ele não utilizou, a culpa não é mais da empresa. A empresa não pode ser mais responsabilizada. A culpa é dele. Por isso de Então, ter tudo documentado. Então, se eu tenho documentado que eu forneci o equipamento correto, que eu forneci a cadeira correta, que eu forneci o upgrade do computador, e tudo documentado, tudo bonitinho, e mesmo assim, numa futura ação trabalhista, o empregado vier informar que ele teve essa doença ocupacional em decorrência do trabalho, o empregado está um pouco mais protegido, porque ele tem como provar, olha, eu forneci a cadeira, eu forneci os equipamentos. Se ele não usou, eu não posso ficar invadindo a casa dele e forçar ele a utilizar da forma correta. Seria isso, então? sim, claro, com certeza. Se a empresa vai estar resguardada, ela vai provar que ela não teve, ela vai provar não, né? Ela vai provar que ela forneceu os equipamentos. E aí, como que o empregado vai provar a culpa da empresa, né? Então, ela tem muito mais chance de vencer do que ela for para uma ação judicial sem nada, ou sem fornecer. Se ela não fornecer equipamento nenhum, as chances do empregado vencer nessa ação trabalhista são muito grandes. Claro que vai ser nomeado um perito, né? E ele vai analisar se aquela doença está relacionada ao trabalho ou não. Não é assim, né? Tem muitas doenças que não são, que o empregado pode alegar que foi o estresse, que foi, por exemplo, depressão, doenças cardíacas, dificilmente são relacionadas ao trabalho, exclusivamente ao trabalho. Então, aí, de fato, tem que primeiro ser aquela doença. Mas a culpa da empresa tem que ser provada, senão a empresa não vai ser responsabilizada. Legal. Bom, outro ponto, então, né, que falta a gente falar é respeito, assim, eu como advogada, sempre, assim, conversando com os empresários, vivenciando esse mundo,
empresarial, sempre verifiquei que alguns empresários tinham resistência ao home office por não conseguir fiscalizar aquele funcionário, não confiar naquele funcionário, né? E não conseguir controlar a sua jornada. Então, aquele funcionário que vai acordar meio-dia, aquele funcionário que vai trabalhar de pijama, que de repente vai participar de uma reunião todo desarrumado, sendo que ele representa a imagem da empresa. Então, existem meios, né, tecnológicos que o empresário pode fiscalizar e controlar o seu funcionário? Tem. Hoje, existem alguns métodos de ponto, né, de batimento de ponto, de relógio de ponto, que consegue fazer por biometria ou por logs de entrada no sistema. Quando eu tive um cliente que era um call center, como que eles marcavam o ponto? A marcação do ponto era feita quando o funcionário entrava no sistema. Então, quando ele digitou lá o usuário e senha dele, e esse usuário e senha entrou no sistema para ele começar a trabalhar, esse foi o marcado como a entrada dele no sistema. Então, ele digitou lá o usuário e senha dele às 8 da manhã, vai lá no registro de ponto que ele começou a jornada de trabalho dele às 8 da manhã. E aí, quando ele encerra o expediente, ele vai lá e faz log-off do sistema. Então, ele fez log-off meio-dia, saiu para almoçar, então vai aparecer lá que ele fez log-off meio-dia. Aí ele faz login novamente à 1 da tarde, depois ele faz log-off às 18. Então, automaticamente, o sistema registrou o ponto dele, das 8 ao meio-dia, da 1 às 18. Né? Existem hoje sistemas na internet, no mercado, que fazem o controle, que prometem esse controle de jornada de forma na nuvem, né, de forma remota, já visando esse home office que vai ser uma nova tendência para nós agora. E tem aplicativos no celular. Gente, claro que quando eu estou falando de aplicativos no celular e quando eu estou falando de sistemas de ponto online na nuvem, eu estou falando para vocês pesquisarem empresas idôneas, pesquisarem empresas que tenham know-how para oferecer esse tipo de serviço. Não sai contratando qualquer empresa que pode ser burlada ou que o funcionário consiga, de certa forma, dizer, por exemplo, para numa ação trabalhista que ele fez hora extra. Né? Então a gente consegue, por exemplo, numa empresa, não vamos falar nome de empresas aqui, porque nós não estamos fazendo propaganda de ninguém. Não somos patrocinados, né, doutora? Sim. Mas eu sei de empresas que você consegue controlar. Por exemplo, você coloca nesse sistema a jornada de trabalho do seu colaborador e se ele quiser entrar no sistema depois das 18 horas, o sistema não permite, porque fala que ele não está no seu horário de trabalho. Então, se no sistema, na configuração do sistema, já está implícito que ele não consegue fazer login após as 18 e o funcionário vai lá numa ação trabalhista e alega que trabalhou fazendo hora extra depois das 18, a gente consegue mostrar para o juiz falando, olha, mas o nosso sistema não permite. Então, se ele fez hora extra, não foi no sistema, a empresa não estava sabendo, e aí acho que cai por terra a alegação dele de hora extra, né, doutora? Sim, com certeza. Agora eu também queria colocar assim um outro aspecto. Uma das vantagens do home office, como eu disse lá no início, é o empregado poder organizar, né, a vida pessoal dele junto ao trabalho e isso evitar atrasos e faltas, né? Então, se, por exemplo, ele tem uma consulta médica ou ele tem que uma reunião da escola do filho e ele quiser, era para ele entrar às 8, mas ele quiser entrar trabalhar às 10 horas da manhã. Esse tipo de sistema pode bloquear no sentido de não de horário, mas de jornada? Então, vai dar 8 horas e aí pronto, ele não consegue mais trabalhar no sistema. É possível? Então, tudo é possível dependendo da empresa que você está contratando. Então, é muito importante que você leve as situações de trabalho, as situações do dia a dia para essa empresa de ponto, para ela determinar, para ela falar para você pode ou não pode, dá ou não dá, né? E como vai ser feita essa configuração. Né? A gente sabe que existe, aí a doutora, novamente na área trabalhista, pode falar com mais propriedade, tem as questões de algumas empresas grandes, como o Google e Facebook, eles não trabalham por jornada controlada por hora, e sim por jornada controlada por entrega.
Então, para vocês terem uma noção, no Google, ele não quer saber se você está trabalhando das 8 ao meio-dia, das 2 da manhã às 4 da manhã, ele não importa, para o Google não importa. O que importa é que você tinha que entregar determinada coisa para eles. Se você entregou, ok, tá tudo certo. Né? Então também tem essa forma de controle. Né? Aí as empresas têm que se adequar e ver qual é a melhor forma para elas. O risco dessa forma de controle é o seguinte, eu acho muito bom. Eu também ia falar isso, que uma forma de fiscalizar o empregado, se ele está sendo produtivo ou não, é cobrar resultados, né? Então, ele trouxe os resultados para aquele dia ou para aquela semana, ele fez as atividades que foram pré-combinadas, então, você pode mensurar os resultados para saber se ele está sendo produtivo ou não. Agora, deixar totalmente livre, como faz, né, o Google, o Facebook, eu acho muito arriscado diante da legislação trabalhista, porque o empregado pode depois alegar que ele não é que ele fazia isso por comodismo, não é que ele se beneficiava dessa liberdade, mas que ele era obrigado a trabalhar final de semana, feriado, de madrugada, e aí tem hora extra para pagar, tem adicional para pagar. Então, é complicado, porque o que acontece? Digamos assim, então, existe na legislação trabalhista uma forma de prestação de serviço que não tem controle de jornada, e que aí você pode dar total liberdade para o seu funcionário. É o que acontece, por exemplo, para quem trabalha externamente, né? Então, existe essa possibilidade. Normalmente, vendedores, motoristas, as empresas adotam essa permissão legal. Entretanto, como advogado, o que eu já vi a empresa perder quando adota o sistema nas ações trabalhistas? Quando chega lá na ação judicial, o empregado alega o seguinte: olha, a empresa fez toda a documentação nesse sentido, que o meu trabalho, né, era incompatível com o controle de jornada, era um trabalho externo. Entretanto, na verdade, acontecia o controle sim, né? E aí ele utiliza, por exemplo, algum sistema da empresa só de acesso, login e logout, que a empresa não utilizava para controlar a jornada dele, mas enfim, ele tinha que fazer o login e logout para entrar no sistema da empresa. E ele utiliza esse sistema para alegar que a empresa estava controlando a sua jornada, e aí ele passa, então, a ter direito às horas extras. Então, aquela liberdade que havia sido concedida antes não é aceita pelo juiz. O juiz passa a acreditar que havia esse controle. Da mesma forma que acontece com os motoristas, por exemplo, quando há aquele controle de localização pelo GPS, né? Tem muitos funcionários, muitos empregados que alegam depois que, na verdade, através desse controle de localização, controlava também a jornada. E tem juízes que aceitam essa argumentação. Então, eu acho muito arriscado. Eu acho que vale a pena a contratar esse sistema que você disse para limitar a jornada, tá? Você pode exercer essa jornada, você pode começar ela às 7 da manhã, às 8, você pode começar lá às 6 da manhã, às 7, às 8, às 9, às 10, mas você vai trabalhar 8 horas. Deu 8 horas ou deu 9 horas com intervalo de almoço, encerra tudo. O sistema, chegou o final de semana, feriado, também o sistema, só com uma autorização ou com uma senha de supervisor que poderia ser liberado. Eu acho que esse seria o sistema perfeito diante da nossa legislação trabalhista. Como você disse que é possível, então, pessoal, vale a pena, vamos consultar aí o Thiago da TEP-Réu para implementar essas medidas. Quando eu dei o exemplo do Google, né, a gente estava falando de uma empresa multinacional situada nos Estados Unidos, que tem leis trabalhistas, que tem uma população com uma mentalidade um pouco diferente. Nós sabemos que o brasileiro tem essa dificuldade de, mesmo sabendo que está tudo certo, que a empresa está pagando tudo bonitinho para ele, ele quer lá, faz uma ação judicial para ver se tirar tem vantagem. alguma coisa, tirar uma vantagem. Né? E a legislação trabalhista brasileira ela é bem diferente de outros países. Né? A nossa legislação, eu vejo que ela é muito voltada ao trabalhador. Né? Ela coloca lá numa balança, digamos assim, o empregado como carrasco e o empregador como carrasco e o empregado como um coitadinho. Então, todas as empresas elas têm que pensar muito bem e procurar, sim, a assessoria de uma empresa especialista nisso. Então, quando vocês forem procurar na internet, por exemplo, relógio de ponto, controle o ponto dos seus funcionários em home office, etc., conversem realmente com a empresa, entendam totalmente como funciona esse sistema de ponto, veja se o sistema de ponto adequa
ao seu trabalho, porque tem empresas que trabalham 24 horas, tem empresas que trabalham só durante a semana, tem empresas como churrascarias que trabalham só de sexta, sábado e domingo, né? Então a gente tem diversos tipos de cargas de trabalho, de cargas horárias de trabalho, de tipos de horário de trabalho, o sistema tem que se adequar a você, o sistema tem que te atender, né? E tem que ter também uma garantia aí jurídica, né, que o sistema não pode ser burlado. Então, aquilo que foi colocado no sistema, o funcionário não pode conseguir, se, por exemplo, a jornada de trabalho dele tem que acabar às 18 horas, ele não pode conseguir de forma alguma acessar o sistema fora desse horário. Então, nós temos que ter essa garantia jurídica, né, para caso venha a ter uma ação judicial, a empresa que controla o ponto seja até chamada como testemunha também, né, doutora? Sim, claro, com certeza. E vale a pena deixar aqui, nós nos colocamos à disposição, eu como consultora da advocacia trabalhista, você como consultora dessa área de tecnologia e informação, para ajudar os empresários a cuidar de tudo isso, ajeitar tudo isso, né? Então a gente coloca, depois nós, né, iremos deixar à disposição os nossos contatos, então podem entrar em contato conosco no que vocês precisarem. Falta mais algum assunto, Tiago? Eu acho que a gente precisa dar um pouco mais de ênfase nessa questão da proteção dos dados, né? As empresas, muitas empresas, e eu vejo, e eu falo isso com propriedade, como eu sou engenheiro de cibersegurança, e eu vejo isso em clientes que nós iniciamos o nosso trabalho agora, os nossos contratos agora, eles têm muito a questão do antivírus gratuito. Gente, antivírus gratuito não é um bom antivírus. Para uma empresa, não é. Primeiro que tem a questão legal. Antivírus gratuito não existe para ambiente corporativo. Ambiente gratuito, o antivírus gratuito, ele é para pessoa física. Então, se você está utilizando um antivírus gratuito na sua empresa, provavelmente, diante da lei, você já está errado. Assim como a questão da versão do Windows. A versão do Windows Home, ele já diz bem claro no nome da versão dele, Home, casa, é uma versão de Windows especializada para a utilização doméstica. Para ambientes corporativos, nós temos que utilizar o Windows Pro, Professional. Então, se você chega numa loja como essas lojas de departamento para comprar um notebook ou um computador e aparece Windows 10 Home e você compra esse equipamento para você utilizar na sua empresa, saiba que numa fiscalização, né, numa fiscalização, você pode ser autuado como Windows pirata, porque ele não está de acordo com qual a função que ele foi feito. Ele foi para ser trabalhado na casa. Então, mesmo que o seu funcionário esteja na casa dele, ele está trabalhando para a empresa. Ele está utilizando aquele equipamento para a empresa. Mesmo assim, o Windows tem que ser a versão Pro. Tá? Esse é um ponto importante. A questão do antivírus. Pessoal, temos antivírus no mercado hoje a partir de R$50 por máquina por ano. Isso dá menos de R$5 por mês, se nós formos pensar. E se você tem uma grande organização, eu digo acima de 30, 40 computadores, existem versões de antivírus, que a gente chama de endpoint, que você contrata a licença para o servidor e ele abrange todos os clientes conectados nesse servidor. Então a gente tem que pensar em proteção dos dados. Então nós temos que dar orientação aos nossos colaboradores, com orientação que eu digo em relação a não cair em golpes. A gente sabe que existem muitos golpes na internet rolando hoje, do tipo, parabéns, clique aqui, você é o nosso milésimo visitante, você ganhou R$1 milhão e a pessoa clica lá. Então, orientar que se ele quer clicar, ele clique no computador dele, não no computador da empresa, né? E para isso, para evitar que esse tipo de clique seja prejudicial, um bom antivírus é essencial, tá? Então, ter também aí do lado da empresa, lá no servidor da empresa, um bom antivírus é essencial. Um firewall que bloqueia e protege a sua rede de ataques cibernéticos, né? Para os funcionários que vão trabalhar home office, uma VPN, que é uma Virtual Private Network, que é o quê? Uma rede
exclusiva feita entre o servidor da empresa e o computador do seu colaborador. Então ele vai utilizar a internet? Vai. Mas quando ele fizer a conexão na internet, ele vai fazer uma outra conexão direta ao seu servidor. Então todos os dados que passam, que trafegam pela VPN, são criptografados. Então, a probabilidade de alguma pessoa, algum hacker, estar tentando verificar o que está se acontecendo nessa rede vai ser derrubada, porque ele não vai entender, porque os dados estão criptografados. Então, a gente pensa que porque eu sou uma empresa pequena, não, eu sou um escritório de contabilidade com 4 computadores, ou eu sou uma pequena fábrica no interior do estado que tem 2, 3 computadores, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. E acontece. Tá? Eu tenho clientes que vieram até a TechHelp, que ele tinha 2 computadores e ele foi invadido e criptografaram todos os dados, ele perdeu tudo. E ele era somente 2 computadores, uma empresa super pequena. Então, por que eles fazem isso? Eles não estão visando o tipo da empresa. E eles são aquela metralhadora. Eles atiram para todo lado, onde pegar, pegou. Né? E aí a gente pode pegar e executar pagamentos milionários, porque são feitos geralmente esses pagamentos em Bitcoin, né, que é uma moeda virtual. Então, esses pagamentos podem ser milionários que provavelmente o pequeno empresário não vai ter condições de pagar. Então, eu falo, e a doutora está aqui para comprovar, a prevenção em todos os aspectos, seja no aspecto do direito ou seja no aspecto tecnológico, a prevenção ainda é a melhor solução. Sim, essa preocupação do Tiago, gente, assim, é muito real, muito importante, porque nós temos aí a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que já era para ter entrado em vigor, mas ela foi adiada pela pandemia, parece que vai entrar em vigor agora em agosto. E ela traz, só para vocês terem uma noção, uma multa, né, se ocorrer a violação de dados de até 2% do faturamento anual da empresa. Então, quer dizer, se for uma grande empresa, quer dizer, qualquer empresário, né, até para o microempresário, uma multa dessa vai pesar, além de outras sanções previstas. Além também, como eu disse lá no início, né, de indenizações por dano moral, enfim, outras, ou restituição, né, se houve algum desvio, alguma coisa. Então, é muito importante cuidar. E aí eu acrescento, Tiago, que não só no home office, né? Tem que cuidar dessa segurança cibernética também na empresa, em company, né? É que o home office a gente enxerga como uma porta, uma janela maior, né? Do que o que está na empresa. Então, nós estamos partindo do pressuposto que o empresário já adotou algumas medidas de segurança na empresa e liberou geral no home office, né? Sim. Então, assim, isso eu falo para todos os clientes, isso a gente cuida, na verdade, né? Isso é o nosso serviço dentro dos nossos clientes, que é o cuidar para que a empresa não tenha que se preocupar com isso. Então, quando ela terceiriza a parte de TI para a TechHelp, nós vamos fazer toda a gestão do TI para ela. Então, nós vamos analisar caso a caso e fazer um serviço totalmente personalizado. Então, se você tem home office, a gente vai preparar todo o ambiente para home office. Ah, não, você não tem home office, sua empresa necessita que todos os colaboradores estejam em company, nós vamos preparar tudo para os seus funcionários trabalharem em company. Então, é sempre necessário você pensar nisso, porque, gente, hoje, cada dia mais, e daqui para frente mais ainda, a tecnologia vai ser essencial para a execução dos nossos serviços. Não vai ter como a gente fugir. A gente não emite uma nota fiscal hoje se não for eletrônica, se não puder ser feita pelo computador ou pelo notebook, pelo celular, nem emitir nota mais a gente não consegue emitir. Então, toda empresa hoje precisa se preocupar sim com a segurança da informação. E as empresas também precisam se preocupar com os contratos de trabalho, porque entrando em vigor essa legislação, a gente precisa readaptar os contratos, acrescentar cláusulas, enfim, documentar as orientações que vão ser dadas aos funcionários, já estão sendo dados, não adianta dar orientação e depois, ele foi avisado. Não, a gente tem que documentar que ele recebeu essa orientação sobre essas regras, né, que agora estão regulamentadas e com penalizações. Então, é importante também, vocês podem nos procurar, a gente ajuda vocês a adaptar todos esses contratos com a nova lei. É isso aí, a gente está à disposição, os nossos contatos vão estar na descrição do vídeo, né? Agora, no final do vídeo, também vai ter
os nossos contatos, e o que vocês precisarem na área de direito, podem procurar a doutora Flávia. Ela é uma amiga pessoal também minha, e ela trabalha algumas coisas para a TechHelp. E o que vocês precisarem na área de tecnologia, podem contar com a TechHelp em qualquer momento, que a gente está pronto para atendê-los. Com certeza, também recomendo a TechHelp, uma empresa de confiança que vai colocar aí, vai trazer a segurança para a sua empresa. Bom, pessoal, então foi isso. Agradeço a doutora Flávia por ter participado desse vídeo aqui, muito instrutivo para os empresários que nos assistem. Obrigado, doutora. Eu que agradeço a oportunidade, me coloco à disposição para que vocês, seguidores aí do canal do Thiago, precisarem. Então, pessoal, é isso. Se vocês acharem esse vídeo de extrema importância, que tem um conteúdo legal, deixa um like, se inscreve no nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos empresários, porque a gente está levando informação para vocês, empresários, na área do direito trabalhista para o home office, tá bom? Pessoal, até o próximo vídeo. Tchau!